Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade, agradecendo o convite feito pelo evangelista Gilson. Agradeço a Deus pela vida do pastor Domingos. Isso, diga a esposa. Prazer conhecê-los. E nós estamos aqui com uma responsabilidade. Além de ser uma responsabilidade, é também um privilégio pregar a palavra de Deus. Responsabilidade porque estamos diante da palavra de Deus, e privilégio porque o Senhor nos dá essa oportunidade, prepara esse momento para nós. Jesus nos deixou bem à vontade no tempo, mas a gente sempre é prudente em relação ao tempo, para não cansar os irmãos. Mas acredito que Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 5 até o versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 9. Eu espero você encontrar. Glória a Deus. Isso. Acharam? Amém? Podemos ler? Diz assim o texto: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Pode tomar o seu lugar. Eu costumo dizer que existem textos na Bíblia, na verdade toda a Bíblia é um tesouro, mas existem pérolas aqui na Bíblia, e esse é um dos textos que você que gosta de fazer anotação, marcar a sua Bíblia, pode pegar a caneta, marcar texto e marcá-lo, porque é um texto de fato profundo, e nós vamos expor aqui nesta noite, fazer um breve comentário sobre esse texto do apóstolo Paulo à igreja, aos irmãos de Corinto. Sem sombra de dúvida, irmãos, o coração da teologia de Paulo sempre foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo sempre fez questão de mostrar isso, e nós vemos logo aí no versículo 5, ele dizendo, mostrando para nós que o foco da sua mensagem, a motivação da sua mensagem era Jesus Cristo. Ele mesmo quem disse: porque não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus. Sua mensagem não era outra senão a mensagem da cruz, que para ele era poder de Deus. Para ele, o Evangelho abria para o homem, e ainda abre, um novo e vivo caminho, um caminho de reconciliação, um caminho que nós encontramos, que trilhamos, e hoje, através dessa reconciliação, nós somos considerados amigos de Deus. Apesar de ser um dos ministros mais impressionantes de todos os tempos, o apóstolo Paulo, ele sempre afirmava que era a graça de Deus que o movia, que lhe dava forças, que lhe dava condições para pregar o Evangelho. Eu acho
isso muito bonito no apóstolo Paulo, porque se você pegar a biografia de Paulo, Paulo foi um dos homens grandes dos textos bíblicos, como eu disse, um ministro impressionante, cidadão romano, judeu, era aquele que falava o grego, falava o hebraico, tinha ali o latim também como inserido ali no seu vocabulário. Era um homem de fato impressionante, mas ele escreve na sua primeira carta aos irmãos de Corinto, capítulo 15, versículo 10, as seguintes palavras: pela graça de Deus sou o que sou. Olha que palavra tremenda, pela graça de Deus sou o que sou. Então a graça de Deus, ela nos faz lembrar que não estamos sozinhos. A graça de Deus nos faz lembrar que não fazemos nada sem a ajuda de Deus. E quando esse ministro impressionante pregava, ele não pregava com o objetivo de ser admirado por ninguém. Quando ele pregava, ele não estava competindo com ninguém. Quando Paulo pregava, não era por orgulho pessoal, pelo contrário, ele estava ajudando a igreja a obter um conhecimento pleno de Cristo. Então o apóstolo sentia um alto grau de satisfação e conforto por pregar o Evangelho. A sua glória era promover o Evangelho da graça de Deus. Paulo tinha plena consciência de que tudo que fazia para a glória de Deus. Isso se chama compromisso. Tudo que eu faço aqui na igreja, todas as atividades que eu desempenho aqui na igreja, seja no louvor, seja na área social, seja na administração da palavra, seja ajudando um departamento, seja ajudando o pastor da igreja, fazemos tudo isso para a honra e para a glória do Senhor. Então essa tem que ser a nossa motivação. Nós precisamos compartilhar essa mensagem que nós carregamos, simplesmente porque somos movidos pelo agradecimento de um dia termos sido alcançados, transformados, purificados e, por que não dizer, levantados para falar daquilo que mudou a nossa vida por completo. Quando você ouviu o Evangelho, quando você creu no Evangelho, o Evangelho te transformou por completo. Foi uma mudança radical. Você e eu, nós nascemos de novo, uma nova vida. Brotou em nosso coração um genuíno arrependimento. Vivemos agora não para o mundo, mas para Deus. Vivemos agora não praticando as obras da carne, mas nos esforçando para mortificar a nossa carne, para enfraquecer a nossa carne e alimentando o nosso espírito para vencermos essa guerra que nós travamos todos os dias, carne e espírito. E aqui nessa noite nós viemos alimentar o nosso espírito ouvindo os louvores que já foram entoados aqui e a ministração da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui nessa noite mais uma vez alimentados e fortalecidos para a honra e glória do Senhor, e não perderemos a batalha contra a carne, porque nós queremos Deus, nós precisamos de Deus. E só o fato de você estar aqui nessa noite, como o irmão disse, depois de um dia inteiro de trabalho, cansado, querendo o seu sofá, querendo a sua cama, mas você renunciou ao sofá, renunciou à cama e veio aqui, você está dizendo para Deus: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Teu Santo Espírito, eu preciso sair daqui nessa noite renovado para a honra e glória do nome do Senhor. Isso vai acontecer, eu tenho certeza disso. O apóstolo Paulo nos mostra que ele é um pregador do Evangelho que exalta Cristo. Paulo não é aquele tipo de pregador motivacional, aquele pregador que coloca o homem e não Cristo no centro de todas as coisas. O Evangelho que Paulo prega não é aquele Evangelho onde
se ensina que o poder de Deus passa a ser uma extensão da nossa autoridade, na nossa capacidade de determinar algo, e esse algo vai acontecer. Esse tipo de evangelho leva o indivíduo a acreditar que ele merece a bênção de Deus, que pode reivindicar a bênção de Deus. Escutem isso: nós não merecemos nada de Deus, nós não podemos reivindicar nada para Deus, nada, mas Ele nos dá graciosamente, mesmo não merecendo. Então não precisa pressionar Deus, não precisa exigir nada de Deus. Se Ele quiser te dar, Ele vai te dar. Se Ele disser não também, fica tranquilo. Mas o nosso Deus, a Bíblia nos revela isso, é tão amoroso, tão cuidadoso, tão gracioso, que Ele olha nessa noite, a necessidade de cada coração. Ele sabe as demandas que estão no seu coração nessa noite. Ele sabe da sua necessidade. Ele te conhece por dentro. Ele sabe como está o seu coração aqui nessa noite. Se Ele me revelar algo sobre a sua vida, tudo bem. Mas se Ele não me revelar, tudo bem também. Porque é Ele que precisa saber. Porque é Ele que vai suprir a sua necessidade. É Ele que vai consolar e confortar o seu coração. Paulo prega Cristo, exalta Cristo, e a mensagem que Paulo prega não é humana, foi revelada por Deus das Escrituras e está sendo exposta pelo apóstolo Paulo. A mensagem que Paulo prega não é revelação humana. Aos Gálatas capítulo 1 versículo 12, Paulo diz: o evangelho que eu prego, eu não recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Então nós, pregadores do Evangelho, somos mensageiros de uma mensagem que não é nossa, ela é divina, ela já está revelada. Então a mensagem, ela sempre será maior do que o mensageiro. A mensagem sempre será maior do que o mensageiro. O mensageiro pode vir com toda a pompa, pode vir bonito, pode vir com um blazer bacana, pode usar muito bem a sua retórica, a sua oratória, o seu português rebuscado, mas a mensagem sempre será maior do que o pregador, e Paulo tinha ciência disso. Então Paulo não foi chamado para pregar apenas Jesus Cristo como um mestre, como um rabino. Não. Paulo nos apresenta aqui nesta carta e nesse capítulo Jesus Cristo como Senhor. Isso aqui é muito importante. Jesus como Senhor. E a Bíblia diz, o próprio Paulo diz, que um dia, diante desse Senhor, que foi exaltado por Deus soberanamente, Filipenses capítulo 2, versículo 10, Jesus, após a sua crucificação, a sua humilhação e a sua ressurreição, Deus lhe exalta soberanamente e lhe dá um nome que está acima de todo nome, e um dia todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Esse detalhe aqui é muito importante, eu vou insistir aqui. Ele é Senhor. Isaías capítulo 42, versículo 8, olha o que Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Isso aqui fala de soberania, e nós só entendemos isso quando reconhecemos e colocamos Deus de fato como Senhor em nossas vidas, e nós tomamos o nosso lugar de servo. E dentro dessa soberania de Deus está também a sua fidelidade. Um Deus tão grande, altíssimo, acima de tudo e de todos, é também um Deus fiel. Mas fiel a quem, pregador? Fiel a mim? Fiel aos meus caprichos? Fiel aos meus desejos? Não. Ele é fiel à sua própria palavra. Mas tem um porém: tudo o que Ele disse que vai fazer,
em nosso favor, segundo a sua vontade, Ele faz. E tem outra coisa, Ele faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo disse isso. Por que ele consegue fazer isso, pregador? Porque o próprio Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículos 20: Ele é poderoso. O Deus que nós servimos é poderoso para fazer, meu irmão. Isso é maravilhoso demais. Mas permita-me insistir em mostrar aqui o que Paulo está mostrando aos irmãos de Corinto. Cristo como Senhor é o conteúdo da sua mensagem. O Cristo crucificado, a quem Deus ressuscitou, é Senhor soberano, e Paulo está apontando para Cristo. O mensageiro é o servo, não é a celebridade. O apóstolo está tirando todo o holofote dele e está exaltando a Cristo. E ele diz: Cristo é Senhor e nós somos servos. Você que faz seminário, você que conhece o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento, sabe que essa palavra servo, aqui no grego, eu não vou incomodar vocês muito com esses termos gregos de grego e hebraico, mas a palavra servo no grego é doulos, que significa escravo, homem de condição servil, alguém que se rende à vontade de outro. Mas escutem isso, infelizmente, em muitas mensagens, nós não estamos vendo a imagem de Cristo retratada aqui nesse texto pelo apóstolo Paulo, mas sim um Cristo que foi reduzido a servo. Em muitas mensagens e em muitos lugares estão pregando um Cristo que é servo, que é garçom. Você está em uma festa, está sentado ali à mesa, e de repente acaba a água, você estala o dedo, chama o garçom vem. Acaba o salgadinho da festa, você estala o dedo, chama o garçom, e logo o garçom vem. Jesus não é garçom não, meu irmão. Estão tratando Jesus, escutem isso, como office boy, aquele que leva recados e traz encomendas. Mas Paulo está enfatizando aqui: olha, Ele é Senhor, servos somos nós. Nós somos servos. O exaltado aqui é Ele. Foi cantado aqui. Estão reduzindo a Jesus ao entregador do iFood. Permita-me fazer essa comparação simplória. Nada contra os entregadores de iFood que trabalham dignamente. Só para você, né, uma metáfora aqui. Um entregador de iFood que você pede o que você quer e logo chega na sua porta. Estão prometendo isso. Isso não é evangelho. Eu não posso prometer nada a você. O único que pode prometer e cumprir é o nosso Senhor. E se Ele disse, como eu falei aqui, que vai te dar, que vai fazer, é só esperar o momento certo dele realizar o milagre. Amém. Eu não gosto de usar a expressão, eu não tenho nada contra quem usa, tempo de Deus, porque Deus não está limitado ao tempo, à cronologia. Deus está em uma esfera maior. Deus está na eternidade, e nós não compreendemos essa questão de eternidade, nós entendemos muito bem do tempo. Então eu sempre costumo falar que no momento de Deus, é no momento de Deus, no momento em que Ele quiser agir na sua vida, Ele vai agir sem marcar hora, sem agendar dia, porque Ele é Deus. Mas tem porém, Ele nunca vai agir na sua vida de forma atrasada. Você sabe disso, eu vou te relembrar. E Ele nunca também vai agir de forma adiantada. Ele sempre vai agir na hora certa, na hora que você precisa. Lázaro morreu, já faz 4 dias, e Jesus chega no 4º dia. As irmãs disseram: Senhor, não há mais tempo, não há mais nada o que se fazer. Ele já morreu, já tem 4 dias. Está lá no sepulcro, a pedra foi colocada, mas você aprendeu e aprende com a palavra de Deus que Jesus não chegou atrasado ali em Betânia. Ele chegou na hora certa para revelar o poder de Deus, e o poder de Deus foi revelado, e o nome do Senhor foi glorificado
através daquele milagre, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não posso deixar de falar a palavra com entusiasmo. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz que a própria manifestação da glória de Deus na face de Cristo é revelada a nós à luz do Evangelho. Havia trevas em nosso coração. Todavia, como eu disse, ao ouvirmos a voz de Deus através do Evangelho, a luz desse Evangelho raiou em nós, iluminou os olhos da nossa alma, nos arrancou de uma densa escuridão para a luz da vida. A palavra diz que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que é isso? Paulo está evidenciando um poderoso milagre. Fomos alcançados pela graça de Deus, do reino das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Isso aqui é um consolo para nós, é um bálsamo para o nosso coração. No reino das trevas, na condição de escravo, Jesus quem disse isso, preso ou presos, acorrentados na casa do valente que era Satanás. Mas Jesus, o mais valente ainda, o nosso libertador, invadiu o reino das trevas, nos tirou de lá, quebrou os grilhões, não há mais maldição sobre a nossa vida. Escutem isso, não há mais maldição sobre a sua vida. Podem até tentar te amaldiçoar, podem até tentar lançar palavras contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento, contra os seus filhos, mas não há mais maldição sobre a sua vida, porque o libertador Jesus foi lá no reino das trevas, quebrou os grilhões que nos prendiam, amarrou o valente que era Satanás, nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e hoje vivemos em novidade de vida para a glória de Deus. Mas vem o versículo 7, e é justamente sobre o Evangelho que Paulo fala, quando ele usa a expressão tesouro, aí no versículo 7, temos porém este tesouro. Lá no século XVI, Martinho Lutero, o reformador, 506 anos agora, dia 31 de outubro, comemoramos a reforma, mas lá no século XVI, Martinho Lutero, em uma das suas teses, foram 95, na sua tese 62, Martinho Lutero entendeu isso. Ele disse: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Quando Paulo fala que nós temos um tesouro, nesse texto aqui, ele está enfatizando o Evangelho que oferece vida, que oferece salvação, transformação. Evangelho tendo a sua oferta graciosa, tendo o seu poder irresistível, e o apóstolo Paulo, ele fala com razão: nós carregamos um tesouro inigualável para compartilhar. Nós carregamos, mas há uma contradição aqui, porque se nós carregamos um tesouro de tamanha grandeza, o recipiente que esse tesouro está depositado também tem que ser de igual grandeza. Não há uma contradição aqui? Mas não é bem assim que o apóstolo Paulo enxerga. Paulo diz: nós temos esse tesouro guardado em vasos de barro. Vasos de barro. E aqui que a mensagem vai melhorando. O apóstolo Paulo passa da glória do poder do tesouro, porque ele fala que o tesouro é o Evangelho, é gracioso, o seu poder é irresistível. Então ele está passando agora da glória do poder do tesouro para a fraqueza do vaso de barro. A ideia do apóstolo Paulo
nesta figura é mostrar a fragilidade humana em contraste com a grandeza do tesouro que carregamos para compartilhar. E a outra contradição aqui, às vezes, quanto mais humilde o recipiente for, mais glorioso é o seu conteúdo. Quer ser vaso de honra, meu irmão? Todo mundo quer. Todo mundo quer ser vaso de honra. Quer ser vaso de honra? Se humilhe na presença do Senhor. Seja dependente dele. Se humilhe na presença do oleiro. Tenha um coração quebrantado. Escuta isso. Salmo 34, versículo 18. Olha o que diz o salmista: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os abatidos de espírito. Coração quebrantado é um coração enfraquecido. É um coração que se mostra para Deus dependente dele e da força dele. É por isso que Deus, eu vou usar outra linguagem simples aqui, ou simplória, se amarra em quem tem coração quebrantado. Deus se amarra em gente humilde, meu irmão. A Bíblia diz isso: Deus resiste ao soberbo, mas o quê? Dá graça a quem? Ao humilde. Deus se amarra em gente humilde. Se amarra tanto que o salmista diz: Deus quer estar perto daquele que tem o coração quebrantado, meu irmão. Gente de nariz empinada, Deus não está com ele, não. Gente que se acha muita coisa, Deus não está com ele, não, meu irmão. Mas aquele que se humilha na presença do Senhor, Deus o exaltará com certeza. É promessa da palavra. É promessa da palavra. Vasos de barro. Nos tempos bíblicos existiam vários tipos de vasos, porém o mais comum era o vaso de barro. O barro, por sua consistência, por ser flexível, era o material ideal para o oleiro trabalhar. Mas para o barro se transformar em vaso, ele precisava passar por alguns processos. Você conhece a história do barro, para se transformar em vaso? Processos. O primeiro processo que ele passava, lá na fabricação, o oleiro pega aquele barro, despeja no barro uma porção de água adequada. O oleiro sabe como trabalhar, não sabe? Despeja no barro uma porção de água adequada. Vai mexendo aquele barro, ele vai ficando flexível. E depois que ele fica flexível, o oleiro começa a amassar o barro. E quando ele faz isso, aí Jesus, né, irmão? Quando ele começa a amassar, amassa de um lado, amassa do outro, toda a escória, toda a sujeira, todo o corpo estranho é removido no barro. Está entendendo? Amém. Quando o Papai do Céu começa a nos amassar, dá para falar, ai, não dá? E dói. Dói ou não dói? Dói. Mas quando ele está fazendo isso, nós estamos falando, ele está nos aperfeiçoando, tirando aquilo que não presta, tirando daquilo que é ruim de nós, tirando aquilo que é ruim de nós, porque não tem ninguém perfeito, não, nós sabemos disso. E o oleiro sabe trabalhar com barro. Então o primeiro processo é a fabricação. Amassa o barro, retira a impureza, retira a escória, remove todo o corpo estranho. Aí vem a segunda fase do processo: modelagem. Vem a modelagem. É o momento que o barro começa a ganhar forma. É Deus nos moldando, nos deixando da forma que Ele quer. É Deus moldando o nosso caráter. Existem muitos vasos na casa do Senhor que precisam ser moldados por Deus. Caráter moldado, meu irmão. O oleiro está trabalhando, o vaso está tomando forma, e quando a fase da modelagem termina,
Quando o vaso se encontra na forma desejada pelo oleiro, começa então o terceiro processo, a secagem. O vaso é colocado em um lugar e ele fica lá o tempo necessário para secar. E assim acontece conosco. Às vezes estamos em um processo de secagem, e nesse processo parece que Deus esqueceu de nós, não parece? Somos preteridos, ninguém enxerga a gente fica com aquela síndrome, né? Ninguém me vê, estou aqui, Deus não está ouvindo a minha oração, o pastor não está me vendo. Você está no processo de secagem, meu irmão. Não sai de lá não, fica lá, é o processo. É o processo, não sai de lá não, fica lá, espera. É difícil esperar, meu irmão. Como é difícil esperar? Nós sabemos disso, somos impacientes por natureza, não queremos esperar, mas fica lá, é o processo de secagem. E o oleiro vai te deixar lá, mas vai chegar o momento dele te tirar de lá. Vai chegar o momento que ele vai lembrar de você, porque o oleiro não se esquece dos seus vasos. Hebreus capítulo 6, versículo 10, olha o que diz o texto: porque Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho e do amor para com que o seu nome mostraste. Por último, quarto processo, isso aqui é maravilhoso, é o processo do fogo. Você foi amassado, você foi moldado, você foi colocado lá para secar. Agora você precisa passar pelo fogo, o vaso de barro, você precisa passar pelo fogo. Esse processo aqui dói, assim como o processo de ser amassado, assim como o processo também de ser moldado, dói, queima, e é necessário passar pelo fogo. Fogo da tribulação, daqui a pouco eu falo sobre a tribulação. É necessário que o oleiro te passe pelo fogo, e passando pelo fogo você vai adquirir resistência e se tornar impermeável. Depois que passa pelo fogo, o vaso torna-se resistente e impermeável. Agora sim, o vaso está pronto para ser usado. Se você conseguir passar por esses processos, deixar que o oleiro te amasse, te molde, te coloque na secagem, te tire de lá, te passe pelo fogo, aí sim você sairá desse processo como um vaso de honra para ser usado na casa do oleiro. Mas vasos de barro existem para o serviço, precisam ser úteis, precisa conter algo útil, meu irmão. Somos vasos de barro para que possamos depender do poder de Deus e não de nossas forças. Paulo está dizendo isso para nós. Somos vasos de barro para que ninguém se glorie. E Paulo diz: olha, somos vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui está a ênfase do versículo: vasos de barro, frágeis diante da excelência do poder do Deus grandioso. Então observe que a fraqueza do vaso, a sua fragilidade, ressalta o poder de Deus. E foi isso que ele disse para o apóstolo Paulo certa feita. Paulo reclamou com Deus, Paulo orou a Deus porque algo lhe incomodava, um espinho na carne. Ninguém sabe do que se tratava, teólogos já debateram e ninguém chegou à conclusão. Enfim, mas ele pede a Deus, ele ora a Deus, e o Senhor disse para Paulo: Paulo, para de orar, faz o seguinte, Paulo, a minha graça te basta. Simplesmente isso. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder sempre será aperfeiçoado na fraqueza. Ei, vaso de barro, você se considera frágil,
fraco, o poder de Deus está sendo aperfeiçoado na minha e na sua vida. Isso é tremendo para nós. Então o Evangelho é carregado por vasos de barro, por vasos frágeis. O Evangelho é carregado pelos humildes de espírito, por aqueles que reconhecem o seu estado total de dependência da graça de Deus. E foi Jesus quem disse, Mateus 5,3: bem-aventurados, mais do que felizes, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se nós fizermos algo excelente no reino de Deus, terá sido pelos méritos de Jesus que opera em nós e através de nós. Por fim, no versículo 9, o apóstolo, 8 e 9, o apóstolo nos mostra que não temia o sofrimento, muito menos as tribulações, pois ele sabia que Deus guardava o vaso, enquanto o vaso guardasse o tesouro. E é por isso que Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Observe nesse texto que o primeiro elemento de cada versículo nos mostra a fragilidade humana. O segundo elemento, a prova do poder de Deus. E Paulo diz: em tudo somos atribulados. Provação externa, meu irmão. Tribulação, a palavra tribulação é comprimir com força. A palavra tribulação é esmagar. E o apóstolo sabia o que era passar por tribulação. Ele foi forjado no calor da tribulação. Sofreu perseguição, rejeição, oposição, abandono, acusação. Viu a sua própria morte. Paulo sabia o que era passar por tribulação, meu irmão. E o crente sabe o que é passar por tribulação. Vez ou outra estamos aí em um problema. Seja uma crise financeira, seja um problema na família, seja um problema de enfermidade. Passamos por tribulação, e a tribulação às vezes é tão forte que ela nos esmaga, é comprimir com força. Mas Paulo diz, enfatizando o poder de Deus: nós seremos atribulados, mas não ficaremos angustiados. Amém. Não angustiados. O Salmo 46, o salmo que nós conhecemos muito bem, diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Bem presente na hora da angústia. Se Ele é um socorro bem presente na hora da angústia, essa angústia que está no seu coração, ela não pode ficar alojada aí, meu irmão. Se ela tentar ficar alojada aí, diz para ela: ei, angústia, eu sirvo um Deus que está presente comigo, e eu tenho certeza que ela baterá em retirada para a honra e glória do nome dele, meu irmão. Paulo está dizendo isso para nós. Atribulados sim, angustiados, perplexos, fragilidade humana, estado de perplexidade, em dúvida, às vezes sem saber que direção tomar, estar perdido, não sabemos agir em uma determinada situação. Mas nós não ficaremos desanimados. Poder de Deus. Nós não chegaremos ao resultado final do não saber agir, do não saber tomar a direção certa, porque o Senhor, Isaías 41, versículo 13, eu gosto muito desse texto. Você está perdido, né? Às vezes a gente fica perdido sem saber que direção tomar, sem saber como agir. Já ficou assim, eu sei que você já ficou assim. Às vezes até o sono nos falta. O que eu faço? Que direção eu tomo? Como que eu faço? Aí vem a palavra de Deus para nós, a palavra de Deus, o bálsamo para o nosso coração. Olha o que Deus diz na sua palavra, Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Está sem saber para onde ir,
Papai do céu está falando para você aqui nessa noite. Eu vou segurar na sua mão, vou te pegar pela mão direita e vou dizer para você: não temas, eu te ajudo. Está sem saber que decisão tomar? Deus está dizendo para você: eu vou pegar você pela mão direita e vou te direcionar, vou te ajudar. Não temas, eu te ajudo. Paulo continua: perseguidos, fragilidade humana, e às vezes somos perseguidos, caçados. Esse caçado aqui me faz lembrar da corça do Salmo 42. A corça, aquele animal de pequeno porte, frágil, que vivia constantemente sendo perseguida por predadores no deserto, e para fugir do predador precisava encontrar uma fonte de água. E quando ela saía correndo desesperada e achava uma fonte de água, se escondia. Nessa fonte de água a corça disfarçava o seu cheiro do predador. Nessa fonte de água a corça matava a sua sede. Nessa fonte de água a corça descansava, recuperava as suas forças. Você está entendendo, meu irmão? Nós somos perseguidos. Mas nós não seremos alcançados, porque corremos diante da fonte de água que é o Senhor Jesus Cristo, e lá nessa fonte nós matamos a nossa sede, meu irmão. Recuperamos as nossas forças, angustiados, perseguidos, mas jamais abandonados. Há uma promessa de Deus para nós: não te deixarei e nem te desampararei. O Deus que servimos é forte, o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, que nem se cansa e nem se fatiga, jamais deixará de nos acolher. Jamais. Mas irmão Wanderson, o senhor está pregando aí, eu já sei. Se a gente já sabe, por que não vivemos isso? Por que não vivemos isso? Porque o desespero toma conta de nós, às vezes por qualquer coisa, por qualquer motivo. E nessa noite a palavra nos convida a vivermos isso. Por fim, abatidos, fragilidade humana, porém jamais destruídos. O apóstolo enfrentou circunstâncias desesperadoras, mas jamais sucumbiu. Fé alicerçada em Deus. Fé alicerçada em Deus. Eu disse que ele foi forjado no calor da tribulação. E crente que é forjado no calor da tribulação, meu irmão, ele pode até ficar abatido. Pode sim, nós somos seres humanos. O pregador aqui não é super crente, não. Tem dia que o Wanderson também está abatido. Tem dia que o Wanderson acorda desanimado. Não tem aquele dia que você acorda desanimado? Você não quer sair de casa? Aquele dia que você não quer sair do quarto? Não quer conversar com ninguém? Não quer ver ninguém? Nós somos seres humanos. Não tem ninguém aqui com o corpo glorificado. Isso ainda não aconteceu. Isso acontece conosco. Mas Paulo nos mostra aqui que ele foi forjado no calor da tribulação e não sucumbiu às circunstâncias desesperadoras que ele enfrentou. É uma lição para nós. Você pode até ficar abatido, mas não vai ficar prostrado, não. É uma palavra de Deus para nós. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e no seu caminho ele se compraz. E se ele cair? Se ele cair, diz a palavra, ele não ficará prostrado. Você não vai ficar prostrado, não, meu irmão. Eu já falei aqui, tem um Deus lá no céu que está dizendo para nós: vai ficar prostrado? Não, eu te pego pela tua mão direita, te levanto, digo para você: não temas, e ainda caminho com você no meio dessa tribulação. Ele caminha conosco, ele nos consolando, nos confortando. Paulo sabia que ele estava ligado ao sublime amor de Deus, e
nada, absolutamente nada podia separá-lo desse amor. E ele declarou isso em Romanos 8, 38 e 39, quando ele disse: porque eu estou certo. Olha a certeza que Paulo tinha: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele já atraiu com cordas de amor. Não tente entender o amor dele. Paulo disse que o amor dele excede todo entendimento. Não tente entender o amor dele. Desfrute desse amor, meu irmão. Faça como Paulo, vaso de honra. Enquanto você carregar o tesouro, o verdadeiro evangelho, e honrá-lo, Deus cuidará da sua vida. Ei, vaso de honra, enquanto você carregar esse tesouro, Deus cuidará dos seus. Enquanto você reconhecer que a excelência do poder é de Deus, e em nós não há poder algum, não há nada em nós que mereça a graça do Senhor, Ele nos fará vasos de honra na casa dele. Então permita, vaso, que o oleiro te molde do jeito dele. Se for preciso, que ele te quebre. Cadê o tecladista? Cadê você, tecladista? Está vindo ali. Permita que ele te quebre. É Deus. Vem, tecladista. Como é que é seu nome? Gustavo, vem, Gustavo. Faz uma parceria comigo aqui. Aqueles sons, um mavioso. Gustavo, um mavioso tecladista aqui de Coqueiral de Itaparica. Em um vaso de honra, permita que ele te quebre. Aleluia. Se for preciso que ele te quebre. É Deus. Te quebre. E vaso quebrado na mão do oleiro, ele não é descartado. Não é. Vaso quebrado na mão do homem é descartado, não é? É jogado fora. Quebrou, não presta mais não. Ih, quebrou, errou, tropeçou. Não serve mais não. Vaso quebrado na mão do oleiro não é descartado. O oleiro pega caco por caco e começa o processo tudo de novo. Ele vai te refazer, o vaso de honra. De novo o processo de novo. Porque quebrou. Precisa passar pelo processo de novo. Então permita, se for possível, que ele te faça de novo. Te quebre. Te faça um vaso novo. Útil para carregar em si a glória do Evangelho da graça de Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Eu estou pregando para vasos aqui nessa noite. Vasos de honra. Eu estou pregando para vasos aqui nessa noite, não de ouro, não de prata, de barro. Estou pregando para vasos de barro. Amém. Frágeis. Glória a Deus. Que não são inquebráveis, mas são dependentes de Deus. Vasos de barro. E Deus, na sua infinita misericórdia e amor, escolheu depositar em nós vasos de barro o tesouro, que é o Evangelho da graça, do amor, do perdão, da fidelidade, da bondade,
misericórdia e tantos outros atributos que a palavra nos revela. Ei, vaso, permita que o oleiro fale com você nessa noite. Amém. E se for possível, te quebre e te faça de novo. Quem sabe cantar? Eu quero ser um vaso novo. Senhor Jesus, eis aí os teus vasos que foram chamados para serem vasos de honra na tua presença, porém são vasos de barro, frágeis, quebráveis, imperfeitos, mas em tuas mãos, ó oleiro, somos amassados, somos moldados da forma que o Senhor quer, somos colocados para secar aquele período de experiência que nós passamos, e às vezes achamos que o Senhor não está nos ouvindo. Depois o Senhor nos leva para o fogo, e é lá no fogo da provação que nós adquirimos resistência, nos tornamos impermeáveis, estamos prontos para o serviço do Senhor. Eis aí os teus filhos como vasos de honra, Senhor, como vasos de barro, tendo o privilégio de carregar em si um tesouro maravilhoso que é o Evangelho, uma boa nova de salvação, que traz ao homem, que dá ao homem uma nova chance, que traz uma nova perspectiva de vida para o homem. Senhor, continue nos moldando, nos tornando vasos úteis na tua presença. Queremos ser, Senhor, vasos de honra na tua presença. Só para terminar, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Deus abençoe sua vida, meu irmão, sua casa, sua família, seus negócios. Cresça em graça e conhecimento na presença do Senhor e seja um vaso de honra na casa dele. Amém. Deus te abençoe.